Bom, boa noite a todos. Meu nome é Igor, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis, faço parte também da equipe da incubadora da Enem Montes, e a gente vai bater um papo aqui nesse momento sobre viabilidade econômica de empresas ou projetos. A professora Sidney falou, vamos discutir sobre viabilidade econômica de empresas. Aí eu resolvi colocar também projetos nessa conta e eu já vou explicar por quê. Então, esse é o nosso objetivo. Eu acho que um horário e meio, a gente consegue resolver isso. Por favor? Pronto. E por que viabilidade de empresas ou projetos? E eu, particularmente, gosto de chamar viabilidade econômica de projetos, por conta dessa definição aqui. Tá? O que é um projeto? É um empreendimento com começo, meio e fim, dirigido por pessoas para cumprir metas estabelecidas dentro de parâmetros de custo, leia-se gasto, tempo e qualidade. Então, quando a gente chama a viabilidade econômica de projetos, a gente também inclui, tá, empresas, tá? E aí a gente tiraria essa questão do fim, né? A gente espera que a empresa ela exerça suas atividades aí por um período bem longevo, né? Particularmente do ponto de vista da contabilidade do departamento de minha origem. A gente tem um conceito lá da continuidade, então a gente espera sempre que a empresa vai estar atuando e exercendo suas funções no futuro, e esse futuro aí é quase na eternidade. Mas tem uma questão aí que é bastante importante também. Quando a gente trata da viabilidade econômica, a gente aplica para uma empresa, estou pensando em criar uma empresa, e aí nós vamos estudar nessa lógica. Isso também dentro da empresa. Olha, a minha empresa está pensando em lançar um novo produto. Poderemos utilizar também essa discussão que a gente vai ter aqui da viabilidade econômica. Daí a questão do projeto. Tranquilo? Então eu vou chamar aqui agora de viabilidade econômica de projeto. Tenho boas e más notícias. Vou começar com as más notícias. Quando a gente está pensando, do ponto de vista do empreendimento, de empreender, alguns empreendedores falam assim: você quer empreender? Empreenda. Não se preocupe com o mercado, com viabilidade, com nada. Monte o seu negócio e vá à luta. É uma decisão, é legal, é uma perspectiva, só que o que acontece, na minha opinião, quando a gente monta o negócio, não pensa antes e vai à luta? A probabilidade da gente errar é muito maior. Tá? E esse mesmo pessoal vai à luta, por quê? Você vai ficar pensando em viabilidade do negócio, você vai demorar muito, você vai desanimar, você vai, sei lá, daqui a pouco até a sua vontade de empreender passa. Não concordo e penso da seguinte maneira. Toda empresa, e vocês sabem disso, ela é um empreendimento de risco. Né? Qualquer investimento que a gente vai fazer tem o seu risco atrelado a ele. O que vale, então, a gente pensar do ponto de vista do estudo de viabilidade econômica antes de investir? É tentar minimizar o risco. Tentar ter riscos mais controláveis. Quando a gente simplesmente empreende, a gente não está pensando no risco e a gente está muito mais vulnerável a qualquer mudança de cenário, qualquer coisa que vai impactar o nosso negócio. Daí, tá? Eu defendo muito essa questão da viabilidade econômica de um projeto, porque a gente vai estar minimizando o risco e considerando o quê? Custos, né? E aí tem aquela questão de custos que a gente aprende aí na escola, na contabilidade, na economia também, mas eu estou falando de gasto, ou seja, algo que a gente vai gastar para montar aquele negócio, tempo que a gente tem para empreender, né? A gente espera que aquele projeto, de uma maneira específica, ele tenha uma vida, ou se é uma empresa, o tempo nosso aí vai para o infinito, né? Buzz Lightyear diria para o infinito e além. Minhas piadas são sem graça, tá? E a questão da qualidade. Ficaram até aqui? Então, se vocês quiserem interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Por favor. E aí, a gente até já falou sobre isso, vamos trazer essa definição. Né? O que é viabilidade econômica? Engloba diversos estudos sobre o mercado, com a finalidade de avaliar se algum investimento é viável ou não. Ponto.
O recado que fica aqui, estou pensando em montar um negócio, fiz o estudo de viabilidade, meu investimento, minha ideia não foi viável nesse momento por conta desses estudos. Vamos parar? Não. Vamos tentar modificar um pouquinho o projeto, né, buscar lá os mercados, que a gente fala lá muito lá na incubadora, vamos pivotar essa ideia, né, vamos mudar a direção. Feito antes do projeto da empresa começar a ser executado, então isso é importante dentro daquele conceito que a gente está falando do risco. Tá? Se a gente pensar antes na viabilidade do negócio, antes de começar de fato a implementar esse negócio, a gente vai estar minimizando esse tal do risco. E com a análise da viabilidade vem a resposta. De novo o risco aqui, né? Estou até sendo repetitivo. Os riscos existentes das ações das empresas diminuem. Esta é a lógica da viabilidade econômica. Eu falei que ia dar boas e más notícias, né? A primeira má foi aquela. Tem uma galera que fala que não precisa de pensar em viabilidade econômica. Aí a boa notícia é, bom, pelo menos com relação a essa má notícia, eu acho que a gente deveria pensar. Uma outra coisa. Quando a gente está falando de tudo isso aqui, desse estudo, nós não fugimos de um nível de subjetividade. Tá? Porque notem, o negócio ainda não começou. Nós estamos criando expectativa desse negócio futuro. Nós vamos pensar este negócio no futuro. Nós vamos estudar uma viabilidade econômica, ou seja, esse projeto, essa empresa, esse empreendimento, ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir pagar o que eu espero que ele pague para mim? A gente está falando tudo antes disso acontecer. Portanto, nós estamos trabalhando no mundo da previsão. Fui claro? Então a gente vai utilizar técnicas, tá? As técnicas são matemáticas, as técnicas existem, mas muito do estudo de viabilidade é eu diria até que é parte da arte desse estudo. Tá? E como é que a gente consegue desenvolver essa arte de estudo de viabilidade econômica? Fazendo projetos de viabilidade econômica. Os primeiros a gente vai errar muito, é possível, mas aí a expertise nossa, a partir desses estudos, a gente começa a ter mais consciência, né, e mais sabedoria para atuar dentro desse espaço aí de previsão com o maior rigor possível. Tá? E aí, né, o que acontece? Nós estamos falando aqui de 3 coisas que são importantíssimas dentro desse projeto de viabilidade. Tá? Primeiro, o investimento que a gente vai fazer, né, o montante. Já que estamos falando de viabilidade econômica, neste momento nós estamos preocupados com o investimento que será feito, o montante do investimento. Este é um. O outro é como que a gente vai recuperar esse investimento, que é o tal do fluxo de caixa. E o terceiro, muito importante também, é o que a gente vai ver já chamado de taxa mínima de atratividade. O que é essa taxa mínima de atratividade? A gente vai conversar com isso com mais carinho, mas é assim, eu espero no mínimo que esse projeto dê um retorno para a gente, sei lá, de 10% ao ano, uma hipótese. Então essa taxa mínima de atratividade está muito próximo do conceito que eu acho que vocês estudam na economia, estão no oitavo período, já estudaram, do tal do custo da oportunidade. Tá? Então a gente pode também fazer essa transição aí. A taxa mínima de atratividade está relacionado a esse conceito do custo de oportunidade. E por que isso é importante? Vou investir no projeto, né? Vou buscar recursos. Dependendo dessa taxa, a gente não vale a pena investir. Vamos ficar do jeito que está, se for para ganhar menos ou ganhar a mesma coisa, vamos manter os nossos investimentos da maneira que estão, porque não vamos colocar mais risco nesse negócio. Porque empreender é risco. Né? E aí, para a gente que espera montar uma empresa, o nosso risco é residual. Né? A gente só vai receber depois de pagar todos os fornecedores, depois de pagar banco, financiamento, etc. Essa parte do lucro é que será nossa. Então, a gente tem que pensar com muito carinho e dedicar tanto de atenção nesse estudo. Que tem essas escolhas aqui, desses trade-offs aqui. Quando a gente está montando um projeto, empresa ou ampliação, tá? Eu já falei, né? Da agora para frente, só projeto. A gente vai ter que escolher entre especificar o tempo e o gasto. E quanto mais... e é de fato uma questão de escolha.
Quanto mais a gente pensar em especificar os nossos investimentos, eu vou montar uma empresa tal que precisa de um determinado volume de equipamentos, que tem essas matérias-primas, e essas matérias-primas eu vou comprar aqui, não posso comprar lá fora, e aí a gente vai demandando tempo, esforço nessa especificação, tá? No tempo de maturidade desse investimento, olha, eu gostaria de fazer um projeto, uma empresa que já começasse a dar retorno para mim a partir do 5º ano. Não, eu tenho mais paciência, eu posso esperar mais 5 anos. Depois de 10 anos a gente vai, eu consigo me satisfazer com a empresa que demore 10 anos para começar a dar um retorno para mim, para que esse investimento tenha retorno. E os gastos são os gastos disponíveis que a gente tem, né, os recursos que porventura tenhamos, e também a nossa expectativa de captar recursos, né, no mercado, via financiamento, ou sei lá, com sociedades, após capital. Tudo isso, dentro dessa nossa expectativa, antes, a gente vai ter que definir aí um momento de escolha. Tá? E é importante porque, veja bem, se a gente espera um recurso em 5 anos, projetos de maior maturidade, empresas que vão demorar, automaticamente a gente poderia tirar fora do nosso escopo, né? Poderia ser viável para a gente, do nosso interesse. E esse é um negócio interessante, porque dependendo da empresa, nos 5 primeiros anos ela não dá recurso, mas do 6 para frente, ela poderia ter um ganho maior de fluxo de caixa positivo, de retornos para a equipe, que até compensaria esses nossos 5 anos. Mas se a gente está com pouca paciência naquele momento, depois de 5 anos a gente não investiria. Tá certo? Então, notem que esse processo de viabilidade econômica, a gente utiliza técnicas, nós vamos fazer escolhas, e as escolhas dependem da gente, tá? Enquanto empreendedor. Né? Da gente enquanto consultor de economia, para estudar isso juntamente com outros investidores, a gente tem que também conhecer a ideia de negócio, a expectativa desse outro sujeito, que a gente está prestando um serviço de consultoria, por exemplo. Tá? Para a gente ter tentar traduzir essas ansiedades, essas aspirações que esse futuro empreendedor precisa e que nos chamou para estudar a viabilidade do negócio dele. Mas a gente sempre vai estar, nesse momento, fazendo uma escolha dessas 3. Nós vamos dar mais tempo para especificar o projeto ou não. Vamos pensar essa questão do tempo, do retorno financeiro do projeto, e vamos também tentar mensurar os gastos. Né? A gente pode estar até dentro desse trade-off, por exemplo, olha, eu não tenho todos os gastos disponíveis agora, mas já dá para ter uma ideia. E aí, a gente poderia já pensar nessa viabilidade econômica. Ou, não, é necessário que a gente demande mais tempo montando todos os gastos deste projeto para que a gente tenha uma perspectiva mais centrada, com menos, de novo, eu vou ficar falando disso, já falei que eu sou repetitivo, né? Com menos risco envolvido. A lógica da viabilidade econômica é minimizar o risco de um projeto. Tranquilo? Então tá, essas 3 coisas são importantes. Né? Quais são mesmo? Investimento, fluxo de caixa e taxa mínima de atratividade. Vamos começar a falar desse fluxo de caixa. Fluxo de caixa, quando a gente começa a pensar, né, do ponto de vista financeiro, né, e a gente já viu isso em matemática financeira, é o quê? A gente tem uma saída de recursos, nesse caso aqui desse modelo, investimos 50 mil nessa empresa, no primeiro ano ela deu um retorno de 25, no segundo ano ela dá um fluxo de caixa de 20 e no terceiro ano um fluxo de caixa de 15 mil. Linhas gerais, essa é a parte técnica que a gente vai utilizar para fazer a análise de viabilidade econômica. É definir investimento e definir fluxo de caixa. Tá? E depois, para a gente começar a verificar se essa viabilidade ela é boa, vai ser favorável, se o projeto vai dar algum recurso, se o recurso que o projeto vai dar é suficiente para a gente, entra essa taxa mínima de atratividade. 3 coisinhas. O grande desafio está em qual que é o valor do investimento inicial. A gente começa a pensar nessa situação. O valor do investimento inicial, eu vou ter que comprar uma máquina. Legal. Só a máquina?
Não, eu acho que a gente vai ter que contratar pessoas também. Ah, então só máquina e pessoa? Não, porque não tem lugar para colocar máquina. Ou a gente compra ou a gente aluga um galpão. A gente compra ou aluga um galpão. Se comprar, você vai precisar de um investimento inicial mais alto. Se for alugar, o investimento inicial mais baixo. Então, a partir dessas conversas, a gente começa a fazer esta análise. Tá? E não fica só nessas questões físicas. Tá? Máquinas, mão de obra, matéria-prima, essa estrutura de administrativa que a gente está propondo. Começa já nessa parte de determinar esse investimento, questões financeiras. Tá? E aí eu vou dar um exemplo bem simples, para a gente tentar colocar também essas questões financeiras no negócio. Vamos montar um negócio legal, vamos. Precisamos de quanto? Preciso de 5 mil reais. Que seja aí uma carrinho de pipoca, que seja. Preciso de 5 mil reais. Pois não. Eles têm um exemplo prático. No projeto que a gente está fazendo, a gente está tentando introduzir essa ideia de um prêmio de valor para a cooperativa. Aí, nesse caso, a gente teria que saber o investimento inicial que eles precisam, né? Que é o maquinário, a mão de obra, vocês têm o galpão, né? Mais alguma coisa? Só que o nosso maior problema é a falta de dados por parte da cooperativa. O único dado que a gente tem desses fornecedores é que eles têm a matéria-prima barulho. Só. Legal. E aí a gente começa a ter um problema. Vou deixar o carrinho de pipoca de lado, vamos tentar discutir desse creme de barulho aqui agora. Tem a matéria-prima. Pronto. Então, dentro desse investimento aqui, o fornecimento de matéria-prima, em tese, está relativamente resolvido. Aí começam a surgir algumas perguntas. Essa matéria-prima entrará para o projeto por quanto? Tá? Qual o valor? Porque o sujeito tem a matéria-prima, né? Mas, em tese, ele vai coletar, vai ter o gasto para coletar essa matéria-prima, se for extrativismo, né? Aquele negócio todo, aquela pegada ambiental, mas mesmo assim tem um gasto. Então a gente precisa começar a pensar. Essa matéria-prima vai entrar determinado custo. Para fazer o creme, vamos precisar de máquinas. Né? Que máquinas vamos utilizar? Ah, não sei. Como é que eu posso fazer? A gente pode utilizar, e parte da minha fala vai chegar lá de adiante, analisar os concorrentes. Verificar como é que esse pessoal faz creme. Tá? Ah, precisa dessa máquina e tal, conversa com alguém, busca no mercado tentando entender que máquina que é. Essa mão de obra que vai operar a máquina é uma mão de obra especializada? Não é? E isso acaba afetando, não neste momento, né? Porque a mão de obra a gente até pode diferir esse investimento, falar assim, eu só vou pagar a mão de obra do fluxo de caixa 1. Mas a gente tem que começar a pensar dentro desta análise aqui, dessa viabilidade, essas características. Tá? A mão de obra especializada? Não. Menos mal. É especializada? Tem que buscar onde? Quanto custa? E aí essas expectativas, então, para a gente começar a montar esse fluxo de caixa, a gente começa das informações que a gente tem e também buscando informações no mercado, nas outras empresas, nas concorrências. Tá? E é muito importante quando a gente está montando esse fluxo de caixa, né, antes disso, né, essa questão do investimento, esse olhar no mercado como um todo. Tá? Até quando um projeto de inovação disruptiva nunca ninguém fez, a gente acaba tendo que olhar o mercado para verificar. Já tudo bem, nunca ninguém fez. Mas o mais próximo desse nossa ideia é isso aqui. E aí a gente tem bases. Claro? Porque normalmente, aí você sabe isso na macroeconomia, né, da indústria, a microeconomia da firma, né? Existem características, ouso dizer, não sou economista, similares quando a gente está pensando na indústria, na macroeconomia. É isso? Então, o grande desafio da gente é utilizar essa abordagem. E vou botar na aspas aqui minha abordagem macroeconômica, porque eu não sou da área, posso estar falando uma asneira, mas pensar na indústria, que a gente está pensando que essa firma vai estar atuando, e a partir daí pegar informações dessa firma. Certo? E aí a gente toma outras decisões nesse fluxo de caixa. Ah, eu vou precisar de comprar um galpão? Eu vou precisar de alugar um galpão?
Notem, são decisões que impactam substancialmente esse investimento inicial. Tá? Não, eu vou precisar comprar, então temos que colocar o valor desse investimento no galpão como investimento inicial, um investimento no instante zero. Não, vou alugar. Ah, vai alugar? Legal. O aluguel começa a impactar o fluxo de caixa no instante 1. Você diminui o investimento inicial. Tá? Algumas decisões a gente consegue diferir, né? Esse investimento. Vamos precisar fazer? Vamos. Algumas no instante 0, dependendo da ideia de negócio que a gente está fazendo. Outras no instante 1, 2, 3, e aí dependendo dessa nossa ideia. Foi claro? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro, e é importante nesse momento, é o seguinte: vamos imaginar que esse creme, legal. O creme é o seguinte: eu vou precisar o pessoal vai coletar, eles vão entregar para mim, só que eles querem que a gente pague no momento da entrega, ou seja, à vista. E eu vou vender esse creme a prazo, né? 30 dias, etc. Se a gente pensar aqui que esse fluxo de caixa estivesse em bases mensais, o que a gente já precisaria? E o que já fica claro? De um capital de giro suficiente para comprar a matéria-prima e pagá-lo aqui antes de ter receita desse investimento. Ficou claro? Então, além dessas questões físicas, pensamentos financeiros também vão impactar essa nossa necessidade de investimento inicial. Ok? E aí, como é que a gente resolve isso? Se eu estou empreendendo, e a empresa vai ser minha, pensando, raciocinando como que eu vou fazer, qual que é a melhor expectativa que eu tenho para fazer esse investimento. Ah, não, eu preciso de vender essa ideia, estou prestando um serviço para alguém, conversando com esse futuro empreendedor. Porque no limite, o negócio é dele. O risco é dele. A vontade de fabricar ou não vai ser dele. Ficou claro? Então essas três coisas, né? Investimento, fluxo de caixa, taxa mínima de atratividade, são só três, mas eu não falei que era tão simples assim. A gente precisa de ter um cuidado. Uma outra coisa que surge é esse tal desse fluxo de caixa. E quando eu estou falando de fluxo de caixa, eu estou falando de caixa mesmo, entrada e saída de recurso. Tá? A gente tem, não estou falando de lucro. Tá? Não estou falando, estou falando efetivamente de caixa. Quanto que eu vou receber e quanto que a empresa vai gastar. Tranquilo? E aí a gente tem que pensar tudo isso. Por favor, não entre. E aí, então, vamos falar neste momento desse fluxo de caixa. Bom, o que é o fluxo de caixa que a gente utiliza na avaliação do projeto? É o resultado entre entradas e saídas de caixa. Simples assim. Simples assim, matematicamente, algebricamente. Tá? A nossa a montagem do fluxo de caixa requer, enquanto a gente está trabalhando nessa questão da viabilidade, um cuidado maior, que é o seguinte: o fluxo de caixa é entradas menos saídas. O que seriam as entradas? São os recebimentos que a gente vai, ou benefícios. E aí nós temos que tomar um cuidado nesse slide aqui. Eu vou colocar essa diferenciação. Quando a gente está pensando num negócio, num projeto que ainda não foi aberto, o treino de Baru, nós vamos estar focados na nossa expectativa de receita. Certo? Quando a gente já tem uma empresa e a questão é, vamos substituir uma máquina e verificar a viabilidade da substituição, vamos lançar um outro produto, a gente também traz uma economia operacional provocada pela operação, que eu acho que vocês costumam chamar de custo econômico. Economia de custo econômico. Em vez de eu gastar 100, se eu trocar, eu passo a gastar 80. Então, eu vou ter um fluxo de caixa de 20. Eu gastaria 100, passo a gastar 80. E eventuais ganhos fiscais resultantes. E esse é um negócio também bastante interessante. Tá? Por quê? Porque a gente pode ter ganhos fiscais. Tá? Vocês já sabem, né? Nós estamos na área mineira da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Vocês já estudaram, né? Não sei qual disciplina, mas o efeito da SUDENE em muitos casos. Eu ouso dizer que se não fosse SUDENE, isso aqui seria um pasto.
teriam dois aqui, não alunos estudando nessa universidade. A Sudene trouxe a primeira leva de industrialização para muitos estados. E como que essas empresas vieram, você já sabe, através de benefícios fiscais. Tá certo? Então, quando a gente está pensando essa questão do fluxo de caixa, a gente também considera isso. Tá? Esse barulho, por ser extrativista, será que a gente tem algum benefício? Será que essa empresa pode ter alguma isenção de imposto aqui ou alguma subvenção? Isso vai compor o fluxo de caixa da empresa. Tá? Então, vamos, nesse momento, pensar nas receitas. Tá? Pensar nessas possíveis entradas de caixa. Recomendação que a literatura e a teoria traz para a gente. Vamos pensar 3 cenários. Um cenário realista, um cenário otimista e um cenário pessimista. Então, pensando realisticamente, eu vou vender vou produzir 100, estou chutando, cremes por mês, vamos vender esse creme a 100 por aí, então a receita vai ser 100 vezes 100, vai dar quanto? 10 mil, né? 10 mil reais de receita. Isso é realista. Talvez a gente consiga mais, conseguimos vender 15. Você tem um cenário otimista. Não, nós vamos conseguir vender, se tiver algum problema, a gente começa a vender só 10, 15, sei lá, 8. Seria o nosso cenário pessimista. Tá? Então, é um exercício de cenários também. Essa determinação de fluxo de caixa, a gente vai estar pensando nesses exercícios de cenário. Tudo que eu consigo entrar, gerar de receita, ou, no caso de um projeto que a gente está analisando a viabilidade, com a substituição ou mudança de um produto, ou mudança de um processo de produção, o que esse novo processo traria de economia operacional. Eu gasto hoje e deixaria de gastar. Claro? Se eu gasto e deixo de gastar, é uma entrada de caixa. O que acontece na vida nossa? Né? Eu vou pagar meu sanduíche ali agora. Se eu ganhar o sanduíche, é uma entrada de caixa que eu tive nesse dia. Eu ia pagar, sei lá, 15 reais no sanduíche. Não paguei. Tive uma entrada de caixa nesse dia de 15 reais. Então, essa é a lógica. A mesma coisa para saídas de caixa. O que são as saídas de caixa? O valor do investimento, esse que a gente já discutiu poucos minutos atrás, com esse cuidado todo. Se é um novo projeto em andamento, o que vai gastar a mais que eu não gasto hoje? No caso de uma indústria, de um projeto novo, é tudo que eu vou gastar, porque hoje eu não gasto nada. E outras despesas não desembolsáveis e o imposto de renda, porque um amigo de vocês falou que na vida só tem 2 certezas, né? A morte e os impostos. Dele a gente não foge. E eu não falei do almoço grátis ainda, que o outro amigo que vocês falaram, mas daqui a pouco vai aparecer por aqui, provavelmente. Tranquilo até aqui? Então veja, a gente demanda tempo. Pensando no investimento, demanda tempo pensando nessa elaboração do fluxo de caixa. E, apesar de ser subjetivo, tem uma dica, alguma coisa para a gente trabalhar a expectativa de receita? Tem. A dica que a teoria traz e que a gente utiliza é probabilidade, é econometria. Tá? Eu não sei se vocês têm o cálculo de probabilidade na econometria ou na estatística. Vou faltar o segredo. Não, tá grave. Posso falar o segredo. Se não tivesse, eu quero pegar. Mas a econometria nos dá essas expectativas. Tá? Para a gente determinar aí este possível cenário. Tá? Com probabilidade a gente consegue resolver. E aí a gente vai testando essas probabilidades. Mas como é que eu posso testar essa probabilidade? Você lembra que a gente falou, vamos olhar o concorrente? Nós podemos levar, por exemplo, o comportamento do fluxo de caixa dos concorrentes já, né, se a gente tiver acesso a isso. Se for sociedade anônima, vai ter, obviamente. Não sendo, fica mais difícil. Mas a gente pode fazer essas expectativas. Né? Você roda lá, sei lá, uma regressão e começa a dar essas expectativas aí de realidades. Faz o estudo na série temporal, você começa a verificar esse modelo lá. Se tem raiz unitária, se não tem, como é que ele se comporta. Você pode usar estatística também. Pode usar a econometria. Tá? E não tem, não sei, chama alguém que saiba. Tá? Vamos determinar aí essas probabilidades.
E a gente tem essa série de possibilidades para... Na lógica para a contabilidade tem um professor chamado Eudício, um dos principais autores aqui do Brasil, que ele fala, nós contadores temos que utilizar uma subjetividade responsável. E aí eu ouso trazer esse conceito para cá nessa nossa fala. É uma subjetividade responsável, calçada em outros mecanismos que vão nos ajudar a defender esse raciocínio se for necessário. E de novo, a econometria é um deles. Ficou claro até aqui? Então a gente está nessa expectativa. Pensando numa empresa, dá um enter. Tá. Outra coisa aí que vocês já aprenderam no curso, né, são aqueles conceitos de gastos variáveis e gastos fixos, e o tal do capital de giro, que a gente já falou sobre ele, né, quando a gente falou daquela diferença de tempo entre receber e pagar, é o capital de giro necessário para que a gente precise, para que esse negócio rode. Esses conceitos aí fazem parte aí dessas nossas análises, né? Você já conhece gastos variáveis, ou custos variáveis e gastos fixos. O variável, tautologicamente, é aquele que varia de acordo com o valor de produção, e o fixo é aquele que não varia, né? Mas isso é importante, principalmente nas empresas atuais. Vamos imaginar, de novo, esse exemplo aí do barulho, do prêmio de barulho. Pode ser variável, pode ser não, vai ser variável a matéria-prima, vai estar atrelada ao volume de produção, certo? Nos demais, a maioria dos outros gastos que a gente tem nas empresas são gastos fixos. E a gente tem que pensar isso desta maneira. Porque, não, mas eu posso pagar por quilo de barulho trazido. Pode, variável. Não, o funcionário vai ter que receber um salário mensal, salário mínimo mensal, fixo. Né? Eu vou ter que investir, gasto fixo. Eu vou pagar aluguel, todo mês eu vou pagar aluguel independente da produção. Gastos fixos. Então nós temos esses dois tipos de classificações aqui e que acabam impactando a elaboração do fluxo de caixa e também a elaboração do orçamento inicial. Tá? Esta é a lógica que a gente começa a trazer para essas análises. E o capital de giro, que é o recurso necessário à manutenção da operação. Mal comparando, resumindo, provavelmente é aquela diferença entre o prazo que eu pago à vista e o prazo que eu vou receber é parte do capital de giro. Tá certo? Que é o capital que vai garantir que a empresa funcione. Então, a gente tem que pensar nessas questões também que vão impactar essa nossa análise. Feito isso, pensando no orçamento, né, de gastos iniciais, e pensando no fluxo de caixa, sobra a terceira variável aí, que é a taxa mínima de atratividade. Se der um enter aí, não vai aparecer a taxa mínima de atratividade, vai aparecer o exemplo do fluxo de caixa. O que não vai aparecer é que você não vai conseguir abrir aqui, né? Tem que ver se abre. Não abre. Então, toca o barco aí. É o live também. Então tá bom. Toca o barco aí. Bah. E aí, vamos falar então dessa taxa máxima, taxa mínima de atratividade. Eu fico até chovendo de uma olhada aqui, e como eu falei para vocês, essa taxa mínima de atratividade, ela é a lei do conhecimento de vocês. Tá? O que seria a taxa mínima de atratividade? Representa o valor mínimo que o investidor pretende ganhar ao realizar o investimento, ou quanto a pessoa propõe a pagar, vou ter que demitir o estagiário, digitou errado ali, pelo financiamento. Considera o valor do dinheiro através do tempo e os riscos de mercado. Essa é a tal da taxa mínima de atratividade. Hipótese. Para vocês aí, é quase uma anedota, né? Mas para alunos no início do curso, eu costumo brincar. Eu tenho meus investimentos, tenho algum recurso, está investido no banco, e eu recebo 10% ao ano. Beleza? Beleza. Eu vou investir em uma outra coisa? Pode. Eu quero investir, eu quero empreender? Vamos empreender. Mas esse empreendimento novo, esse novo investimento, ele tem que dar quanto? Algo maior do que 10% ao ano. Porque senão,
eu preciso correr novos riscos. Eu já estou investindo, já tenho o 10% ao ano. Por isso que eu falo que essa taxa mínima de atratividade ela é similar àquele custo de oportunidade. Ela não pode ser calculada referente ao Selic, por exemplo, não? A Selic é um dos principais. A gente pode utilizar a Selic, pode utilizar ações, pode utilizar rentabilidade. Renda variável eu acho muito complicado para utilizar. Né? Mas a gente pode utilizar indicadores de renda fixa. A Selic, do ponto de vista de literatura, principalmente quando a gente está pensando em literatura mesmo, artigo, etc., é o que mais aparece sendo referência à taxa mínima de atratividade. Eu posso dar, por exemplo, de GTN, porque a Selic, às vezes, vamos supor, que a inflação ela perde. Ela não cresce tão rápido quanto a inflação. Eu posso chegar a usar o indexador inflacionário? Acho que não tenho certeza, mas é bem provável que talvez. Já explico. É uma boa pergunta. A gente está montando esse fluxo de caixa. Tá? E aí vamos desenvolver esse raciocínio aqui, meus caros economistas. A gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5 anos lá na frente. Certo? A taxa mínima de atratividade é a taxa que vai descontar esses fluxos, para que a gente possa utilizar nas análises. Certo? Temos uma questão inflacionária. Ok? Então, utilizar o IGPM como desconto, o que a gente está assumindo como taxa de atratividade? A inflação. Se ganhar mais do que a inflação, está valendo. Tá? Mas veja, vocês também já viram, qual que é a lógica da inflação? Ela ocorre em razão da corrosão do poder aquisitivo. Certo? Então, no limite, utilizar a inflação, a gente não está ganhando. A gente está, no máximo, mantendo o investimento inicial que eu fiz em valores corrigidos. Então, só o IGPM, eu acho que não. Mas o IGPM, Eu falo com a taxa, o valor futuro, mas acima da Selic, por exemplo. tudo bem. Aí é esse o ponto. Aí a gente já começa a trazer algo mais próximo da realidade. A gente poderia, a partir do instante T0 lá do investimento, os fluxos de caixa, poderíamos até Conta na inflação, colocar a inflação nele e depois trazer um desconto a valor presente, não a taxa de juros. E aí o que a gente está fazendo no limite? Ganhando, quanto que eu ganho acima da inflação? que é real, né? Rentabilidade real. Tá certo? Porque a Selic é uma taxa de juros, mas ela não determina o ganho real. Concorda comigo? A Selic, eu preciso deflacionar isso aí, e na realidade, em vez de pagar 10, a Selic está pagando 2, porque 8 foi de inflação. Então, essas possibilidades a gente precisa trazer. A gente pode utilizar a inflação. Eu acho até que deveria, tá? Mas no seu momento certo, né? Ou corrigindo. E eu acho que seria mais legal a gente atualizar os fluxos futuros pela inflação, trazer tudo a que a gente chama lá na contabilidade em moeda de poder aquisitivo constante e descontar uma taxa de juros para ele verificaria realmente um retorno efetivo acima da inflação daquele retorno. Seria correção do preço Isso, do produto ao longo do tempo. ao longo do tempo. E aí a gente teria o retorno real, já descontada a inflação. Tá? Ou utilizando uma taxa de juros que carregue na sua estrutura a inflação. Né? A minha taxa de juros é TR mais Selic mais alguma coisa. A minha taxa mínima de atratividade. Eu vou estar descontando tudo isso nesse espaço. O professor tem uma pergunta. Pode falar. Faz sentido utilizar como benchmark, assim, acompanhamento, a taxa de financiamento do contrato de investimento inicial? Ele mitiga o risco, né, a longo prazo. Sim, a taxa... Você está partindo do pressuposto que o valor inicial, aqueles 500 foram financiados. Para não quebrar o fluxo de caixa. Sim, mas aí a gente começa a pensar no seguinte, faz algum sentido. Quando a gente está pensando o fluxo de caixa do financiador, quando a gente está pensando no fluxo de caixa do investidor, eu acho já acanhado. Por quê? A gente já sabe também, finanças nos ensina que o custo de capital de terceiros é mais baixo do que o custo de capital próprio. Né? E por quê? Porque a gente que está investindo,
A gente vai pegar o valor residual desse fluxo de caixa, concorda? O valor que a gente vai pagar de juros compõe o fluxo de caixa como saída de caixa. Certo? Então você está pensando neste momento no financiador. Tá? Eu estou pensando tipo, o payback fica travado, né? Pelos juros. Porque aí não vai mais pela inflação. Por exemplo, se eu peguei um investimento inicial do investidor ano, vamos lá, é IPCA mais 5%. Ok. Se eu travar isso também na longo prazo, eu consigo acertar pelo menos um payback que eu consigo dar para o investidor antes. Né? Tipo 6 anos. Faz sentido? Para o investidor anjo até faz, mas eu vou falar para você o quem tá seguinte. virando- E mais na frente. Mexe com o payback. Já vou falar. Tá? O payback é uma das maneiras da gente avaliar, uma técnica que a gente poderia utilizar. Mas já adiantando. Sim. O payback é aquele que fala assim, é o tempo de recuperação do investimento. E ele para ali, do ponto de vista de informação. Esse investimento vai ser recuperado em 5 anos. O que acontece do 6º ano para frente, o payback não mede. Sim. Foi claro? Sim. Pensando. Então a recuperação em si vai acontecer lá depois de fechar. Porque a empresa não conseguia mais vender o produto, perdeu razão de ser, houve uma mudança e tal, era celular, não era smartphone, virou smartphone, etc. E aí você fez um investimento, né? Isso foi recuperado em 5 anos, legal, mas o que acontece? O payback não tem essa possibilidade de contar o que vai acontecer depois. Para a discussão inicial é interessante. Por quê? Você lembra que eu falei da questão do tempo? O payback que determina aquele tempo, né? Vocês já sabem disso. Então eu quero retorno em 5 anos, legal, pronto. Mas o payback sozinho, ele só mostra isso. Tá? Outras técnicas, a gente vai discutir com duas aqui, elas trazem mais informação acerca do que você está, do projeto, além do payback. Tá? E essa questão de utilizar a taxa do financiador, eu acho que você está tirando, né, o outro grande fornecedor, e principalmente do ponto de vista de uma consultoria, por exemplo, que é o valor do empresário. Tá? Então, o que acontece? Você se lembra que eu falei que eram só 3 e que não era tão simples assim? É complicado a gente pensar no orçamento, que a gente tem que pensar muito. No fluxo de caixa, que a gente tem que fazer um raciocínio muito grande. E na taxa mínima de atratividade, também deve ser pensado. Tá? Então a gente tem que discutir e verificar qual que é a melhor taxa. Eu penso da seguinte maneira. Quem está investindo? Ou quem está financiando? Quem está financiando eu não me preocupo. Por quê? Quem está financiando, a remuneração dele, a taxa de juros dele, está lá no fluxo de caixa, que é uma saída de caixa. O aluguel ou o dinheiro você paga com despesa financeira. Você tira do caixa. Quem está investindo? Quanto que esse cara quer ganhar? Quanto o capital anjo quer ganhar? No primeiro momento. Tá? Quanto que eu, empresário, quero ganhar? Então a gente tem que conversar com esses caras. E tentar ouvi-los. Foi claro? Vamos ouvir essa galera aí. Porque a taxa mínima de atratividade é o que vai fazer com que a gente consiga juntar o orçamento e os fluxos de caixa em algo que a gente dê uma resposta mais técnica da viabilidade ou não do negócio, do projeto, da empresa, da modificação. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Se me perguntou, se for o caso, você pode formar qualquer. Ok. Porque assim, no caso, vamos supor, vou fazer um projeto na prestadora de serviços. Certo. Alguns serviços exigem gastos de estoque e alguns relacionados, né? Para prestar o serviço, gastar algum estoque. No caso de não ter esse gasto de estoque, para o custo variável e fazer esse levantamento dos gastos, qual a melhor metodologia de custeio? A gente usa variável, absorção. Para tomar a decisão variável. Tá? Ela é... Qual que é a diferença, né, do ponto de vista... Estou falando à luz de finanças e de contabilidade. Para serviço, variável é melhor. Para tomada de decisão, qualquer uma que seja, eu gosto mais do custo variável. Tá? Aí para prestadora de serviço, assim,
o levantamento desses custos seria muito à base de tempo? Por exemplo, tempo costuma ser uma das medidas, né? Que é assim, a hora de consultoria, a hora daquilo. Você pode tomar isso como referência. Tá certo? Então, nessa questão aí, para medir hora de consultoria, hora do serviço, tempo tem sido, historicamente, uma referência. Tá? Mas você tem também matérias-primas, e mesmo na prestação de serviço, você pode ter matérias-primas. Se é uma prestação de serviço de xerox, Sim, tira fora é aí. indireto, né? Se o xerox, por exemplo, entra como indireto nesse A máquina poderia entrar como um custo, né? Aí nós vamos dar uma vírgula assim. Eu sou chato em algumas coisas. Tá? Quando a gente está falando de custeio, e sua pergunta é bastante pertinente, a gente tem várias metodologias de custeio, vários métodos. Absorção e variável são duas possíveis. O custeio por absorção, ele pensa em custos diretos e indiretos. Né? O custeio variável pensa em custos fixos e variáveis. E para mim só existe fixo ou variável. Tem hora que você pega aí, talvez até o professor falou, semi-fixo, semi-variáveis, para mim não existe. Fixo e variável. Claro? O custeio por absorção ele é muito legal para avaliar estoque. Ele é muito legal no caso de indústria e principalmente indústria que vai publicar o balanço. Inclusive, para a contabilidade, os balanços são avaliados pelo custeio por absorção, os valores do estoque. Tá? Para a tomada de decisão, trazendo usuário interno, probabilidade gerencial, o custeio variável ele é, na minha concepção, melhor. Por quê? Ele é mais fácil de entender, ser entendido, ser vendido. Preço, custo variável está aqui, margem de contribuição, conta, acabou. A margem total paga os custos fixos. É mais fácil você entender, é mais fácil do empresário também entender essa questão aí desse custeio variável. Tá? Então, independente de empresas de serviço, independente de empresas industrial, na minha humilde opinião, o custeio variável é o mais recomendado, porque é mais fácil de se explicar e de ser vendido. O empresário consegue enxergar que aluguel é fixo e consegue enxergar que matéria-prima é variável. Talvez ele não consiga enxergar que aluguel é indireto e não consiga enxergar, por exemplo, que a mão de obra direta não é variável, é fixa, embora seja direta, se você paga por mês. Tá? Então, e é por essas razões que eu coloquei ali, gastos fixos e variáveis. Tá? Porque a gente ali entra como venda também, né? Aí na verdade, assim, quando eu estava dentro de uma empresa, alguns prestadores de serviço, eu sinto dificuldade em mensurar a variável, sabe? Em alguns casos. É porque, na maioria dos casos, porque quando é prestador de serviço, geralmente o custo ele fica muito rígido, né? Ele é mais fixo do que variável. Sim, mas não é prestador de serviço só. As indústrias hoje... Não, mas, no geral, as empresas hoje, a estrutura de custos, ela está bem mais fixa do que era há tempos atrás. Pelas próprias questões de negócio. Tá? Assim, varejo eu já vejo mais variável do que fixo, natural. Porque tá vendo, o varejo depende de relatividade. O varejo não produz, né? O varejo só vende. Só vende, né? Ele não está adicionando valor, posso falar isso? Você é economista? Pode falar. Ele não está adicionando valor. Através da utilização do meio de produção. Então, comprou lá, vendeu. Certo? Então, no varejo, é tranquilo. Até contabilmente, o varejo representa esse seu raciocínio. Porque contabilmente, no varejo, não existe custo. O custo é só da mercadoria. O resto é despesa. Tá? Nas indústrias, prestadores de serviços, esse negócio começa a mudar. Mas, ultimamente, né, em razão da estrutura, do processo produtivo, da questão que você, por exemplo, você começa você vai comprar um carro, você escolhe a configuração do carro, etc, etc. As empresas investem muito mais em custos fixos para garantir esta
estrutura do que no processo de produção hoje com relação ao custo variável. Você tem basicamente, vamos dizer, talvez matéria-prima como variável. O ciclo financeiro é mais fácil. Porque o restante, todo mundo, você não consegue... Tá, tudo bem, teve uma mudança recentemente aí da política de trabalho, você pode até pagar por produção alguma coisa. Mas não nos termos de você produzir 1 ganha 5, produzir 2 ganha 10. Então, o mundo hoje, ele está muito cheio, e é natural que seja, de custos fixos. Tá? A sua dificuldade não é serviço, e não é dificuldade sua. É algo que, na minha opinião, é comum hoje. Os volumes. Tanto que, se você pegar empresas aí, você já deve ter ouvido, diz que a Nike não tem fábrica. É terceirizado, né? Terceirizou. Por que ela terceirizou? Porque ela tinha uma estrutura, ela não queria ter estrutura de custo fixo de produção. Ela terceirizou porque eu vou pegar esse cara e vai virar variável. Se eu não vender. Exatamente. Então, ela está pegando estrutura de custo fixo e tentando transformar em variável via terceirização. Né? E aí vai aquela questão, usando menino lá, não sei, não estou entrando nesse mérito. Né? Mas é uma possibilidade. Porque senão ela só teria como custo variável a matéria-prima do calçado. Isso tem a ver com a mudança na necessidade de capital da empresa? Por exemplo, se eu corto o custo fixo, por exemplo, o ciclo financeiro fica mais saudável. Também cai, né? Então ela precisa de menos dinheiro em caixa para funcionar. Na realidade, nem tanto o fornecedor cai. Mas o que cai muito é a necessidade de investimento. Recurso em caixa cai. Só precisa se vender. Se você prever pouca receita, você prevê pouco. Mas, basicamente, né, é aquela questão dos investimentos. Eu não vou investir numa fábrica, então eu posso pegar aquele recurso que eu investiria numa fábrica e pensar um outro projeto, fazer outra análise de viabilidade econômica, diversificar, ganhar mais uma outra coisa. Ou posso simplesmente pegar aquele recurso e investir no mercado financeiro. Foi claro? A maioria dessas questões de terceirização, na minha opinião também, estão mais focados em reduzir investimentos que a gente chama na contabilidade de imobilizados, para dar essa... E que acaba gerando uma força financeira para a empresa. Tá? Porque ela pode pegar aquele valor, vender e aplicar, em vez de fazer um outro investimento. É correto dizer que a Nike é um banco que vende tênis? A Nike eu não sei. Eu já diria que Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. É um banco que te dá, uma geladeira no final das contas. Tá? A Nike eu não consigo enxergar ainda assim. Pela terceirização? Né? Ainda. Mas, porque a receita da Nike ainda é atacado da venda do tênis. Eles não ganham mais dinheiro. Já a Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. Mas a Nike ela vem no atacado. A Magazine é no varejo financiando seu guarda-roupa. Isso. E parêntese rápido, para a gente voltar aqui. Se você pegar a demonstração da Magazine Luiza, por exemplo, está publicada, é Sociedade Anônima, pega o balanço, vocês ficam aí achando ruim, balanço é uma coisa linda, balanço. Tem lá informações para o segmento. Ela trata que ela tem, sei disso porque eu acabei de dar aula nessa quarta-feira. Ela tem o segmento de varejo, ela põe lá que as receitas dela são do segmento de varejo, são do segmento de financiamento e são do segmento de seguros e de outros segmentos. Tá? Então, ela faz isso. Coincidentemente, no dia que eu falei isso, eu estava voltando para casa, escutando Jovem Pan, conselhos do tio Rico. Ele falou a mesma coisa. Tio Rico é bom demais. Pois é. Aquela risada dele. Os conselhos do tio Rico. Bom pra caralho. Salve, tio. Muito obrigado. Então, eu estava falando lá também a mesma coisa, que essa fala sua. O varejo é um banco que te dá uma geladeira depois. Tranquilo? Aquele podcast. Taxa mínima de... Aí começa, depois de todo esse aspecto de elucubrações, tá? De pensamento, de análise de cenário, aí começa a parte técnica da análise de viabilidade econômica. E aí é o momento que a gente vai verificar se esse investimento é viável ou não. E nós temos várias possibilidades. Eu vou frustrar aqui que eu não vou falar do payback. Até já falei por quê. Mas vamos discutir dois.
Primeiro, a taxa interna de retorno. Grosso modo, você pode entender o seguinte. Vamos imaginar o que é a verdade, né? A análise de viabilidade econômica do investimento, que quantos por cento, no caso aí, vamos pensar anual, ao ano, esse investimento de 50 mil que eu fiz na empresa vai me dar? Aí você calcula essa taxa interna de retorno. Matematicamente falando, você vai pagar, botar na calculadora, o celular não chama? O computador faz isso rapidinho, tira lá no Excel. A HP também calcula, mas fica lá running. A HP é mais antiga, a HP mais nova também faz rapidinho. Eu gosto das antigas, que eu fico olhando lá, dá uma sensação de poder. Com ele não funciona, né? Aí o que acontece? Ela vai pagar o seguinte, olha, se eu investir 50, recebi 25, 20 e 15, quanto que representa esses fluxos de caixa? Quantos por cento seria o que eu estou tendo ao mês, ao ano, pensando aqui do ponto de vista anual, desse retorno que eu investi? É a taxa interna de retorno. Matematicamente, ela pega todos esses fluxos de caixa, desconta, traz para cá e compara qual é a taxa que vai zerar isso aí. Essa é a matemática. Vai trazer valor presente? Exato. Só que, para trazer valor presente, você precisa de uma taxa, não é isso? De desconto. A TI é o cálculo dessa taxa de desconto. Por isso que a HP antiga fica running, que desconta 5, não deu, desconta 7, não deu, e vai fazendo esses vários testes até chegar, olha, 15, 20 e 25 trazidos a valor presente para equivaler 50, eu tenho uma taxa de 13%. Foi claro? Essa é a lógica. Em outras palavras, se eu investir 50 nesses fluxos de caixa, a rentabilidade anual é de 13% ao ano. E aí você tem uma informação mais precisa e mais técnica do ponto de vista de mecanismo de análise. Essa questão de montar e calcular a taxa interna de retorno, nós não prevemos discutir como fazer aqui, mas até fica à disposição de vocês, se vocês quiserem depois, a gente pode até brincar, até no laboratório aqui, fica legal, a gente brincar utilizando essas taxas. Tá? Não vou pedir para vocês ligarem no computador e tentar fazer isso aqui, porque acho que a gente já não temos tempo. No live ele não vai deixar não, depois passa a apresentação pra gente e vai... Tá. Mas tá aí, né? Não? Tá aí? Não. Tá, mas não abre não. Eu pensei, eu mando. eu acho que eu mandar Eu mando para você ou para a professora Sidney. Tranquila a taxa de interna de retorno, só que aí, como é que a gente vai tomar uma decisão? Olha só, lembra da tal da taxa mínima de atratividade que a gente discutiu aqui? E demandamos um tempo discutindo ela, e é natural que seja isso? Vamos supor que nós demandamos que a taxa mínima de atratividade seria 10% ao ano. Foi claro? Essa TIG que eu falei aqui é de 13% ao ano. Então significa o seguinte, olha, eu tenho hoje investimentos que me rendem 10% ao ano. Só vai valer a pena eu mudar de investimento se eu quiser ganhar mais. Então, se eu investir nessa empresa, vai ser legal. Porque eu vou ter 13% ao ano, mais do que eu estou ganhando dos 10%. Então, esse empreendimento ele é viável, à luz da taxa interna de retorno. Foi claro? Se desse 8, eu quero ganhar 10. O trem está me dando 8, vou ficar do jeito. Eu fico aqui, vou ao Porto Seguro, tomo a cesta chamoá lá, eu deixo o dinheiro quietinho aqui. Foi claro? E a taxa interna de retorno costuma medir o que acontece com a empresa durante todo esse projeto. Aí vocês falam comigo, eu sei que vocês são de perto, mas a empresa não vai durar só 3 anos, não. Você colocou um fluxo de caixa por só 3 anos. Você acabou de falar que a empresa vai durar mais tempo. Sim, vai. Existe, quando a gente está pensando nessa elaboração de fluxo de caixa, a questão que é, dentro das minhas perspectivas, eu consigo ir bem 3, 5 anos. O que acontece depois? A técnica traz uma taxa de perpetuidade, uma maneira de você calcular, a partir dos 5 anos, que você tem um fluxo de caixa da perpetuidade da empresa. E é perpetuidade mesmo, é uma coisa perpétua. Fica claro que isso acaba sendo considerado o cálculo da TI. Daí, a TI consegue medir o que acontece com todo o projeto. Não só no ano 5
ou no ano 3. Foi claro? Que é uma técnica, eu já falei para vocês essa técnica, depois a gente pode ver. Então, gosto muito da TI, agora já está no VPL. Alguma dúvida com relação a TI? Eu tenho uma só dúvida. É decrescente por causa da depreciação, algo do tipo, não? É uma boa pergunta. Depreciação aqui. Depreciação descontada do DG, né? Valor. É, mas tá decrescente por causa dele, não só dele. Não. Muito, né? Está prejudicado que não vai aparecer aqui não, mas a depreciação é algo interessante. A pergunta é, a depreciação afeta o fluxo de caixa? Sim. Ponto. Como? Aí é a diferença. Tá? Então vamos lá. Nós estamos falando que o fluxo de caixa é caixa, entrada e saída de recursos. Beleza? A depreciação, ela não é saída de recurso do caixa. Na verdade é diferido, né? A saída de recurso saiu no momento da aquisição daquele equipamento. Tá? Saiu lá. Saiu, por exemplo, no instante zero. A depreciação é uma recuperação daquele custo. E é uma recuperação que vai abater o lucro. E o lucro foi ou será caixa, mas essa é outra discussão. Mas vamos pensar, focar na depreciação. Claro, a depreciação em si não traz uma saída de caixa daquele valor da depreciação. Certo? Então, o valor da depreciação não afeta diretamente o fluxo de caixa. Tá? Tá. Mas as saídas de caixa, nós falamos também, lá naquele início, tem os impostos. A depreciação, por sua vez, ela afeta os impostos. Então, se esse negócio funcionasse, aí você ia ver que o nosso fluxo de caixa seria assim: receitas, despesas, depreciação, sairia assim, um resultado aqui. Sobre esse resultado, aplicaria uma taxa de imposto de renda. O imposto de renda é uma saída de caixa. E depois a gente soma a depreciação de novo para tirar o efeito da depreciação, o efeito direto da depreciação do fluxo de caixa. Antes ou depois dele? Só desculpa. Revista da DRE. Revista da DRE. Está falando de caixa. É caixa de entrada e saída. Claro? Tá. E a DRE é ou será caixa. Mas a DRE a gente não usa dentro desse modelo. A gente está focado aqui exclusivamente nas entradas e saídas de recursos da empresa. E a depreciação não é uma saída de recurso no momento que ela é calculada, mas ela ajusta uma saída de recurso porque ela é base para o cálculo do imposto de renda, que é a saída de recurso. Então você considera no primeiro momento, calcula o imposto de renda, depois você volta ela para o fluxo para anular. Eu vi uma fração pequena. No caso, entra também a amortização da dívida. Sim, depreciação. No caso de financiamento. No caso de financiamento, o financiamento é uma saída de caixa, o valor que você está pagando da dívida, do principal, provoca uma saída de caixa. Certo? Então, é considerado também. Tranquilo? Isso tudo é básico. Por que está colocando aqui? Por que está alterando aqui? É porque... Tá vendendo menos hambúrguer aí. tá vendendo menos hambúrguer, né? Aqui começou e tal, e todo mundo acabou, depois viu que não pode comer esse negócio todo e tal, tá mais vegano, e aí tá perdendo. É só uma questão do fluxo de caixa. Tranquilo? Perfeito. Mas se você pensar do ponto de vista de empresa, de um projeto, existe essa tendência. Você começa devagar, ganha dinheiro, depois começa a cair. Daí sempre a questão da gente estar buscando novidades para a nossa empresa, né? Passagens de vantagens competitivas, a diferenciação. Eu comecei a fazer hambúrguer gourmet, todo mundo está fazendo, então tem que fazer algo diferente para garantir. E nos empreendimentos isso acontece, de fato. Seja ele um projeto específico, seja ele um projeto de uma máquina, você vai produzir alguma coisa, ou da própria empresa. Né? A empresa está sempre fazendo essa reanálise. Tá? Pronto. E aí vem o VPL. Qual que é a lógica do VPL? O VPL é o seguinte. Você tem esse fluxo de caixa, 15, 20 e 25, que estão nos instantes 1, 2 e 3. E que, portanto, vocês também já aprenderam na economia que não dá para que o recurso muda de valor com o passar do tempo. Não dá para comparar R$100 hoje com R$100 daqui a 3 anos. Não é isso? Eu ganhar R$100 hoje, né? A professora Vânia mostrou lá, PCA hoje, tanto, daqui a 3 anos, não vai valer tanto assim. A lógica do VPL é essa. Tá?
é trazer 15, 20 e 25 a valor presente, comparar com 50 mil desse exemplo, que é o valor inicial, e se o valor presente líquido, e por que ele é líquido? É o valor presente dos fluxos de caixa menos o investimento. Daí ser líquido. Se esse VPL for positivo, o projeto é viável. Se esse VPL for negativo, a gente vai estar perdendo dinheiro, não vamos investir. Ele não seria economicamente viável. Foi claro? Então, essa lógica toda é fazer esse ajuste a valor presente. A pergunta que fica é, qual a taxa que nós vamos fazer esse desconto? Que atinge o ponto de pagamento dos 50 mil. Não, a taxa que vai atingir o ponto de pagamento de 50 mil é ativo. E a gente compara. Se ativo for maior que a taxa mínima da atividade, for maior que a taxa mínima da atividade, se vale a pena investir. O VPL, você traz o valor presente, você precisa descontar a uma determinada taxa. Se o VPL for positivo, vale a pena investir. Negativo não vale. Negativo não vale. A pergunta é qual? A pergunta é qual a taxa que traz? Tem que ser a TNA. A taxa mínima da atividade. De novo, três coisas só. Investimento, fluxo de caixa e taxa mínima de atratividade. Você desconta a taxa mínima de atratividade. Se o VPL for zero, significa o quê? Tanto faz investir ou não, porque eu vou ganhar os mesmos 10% dessa taxa mínima de atratividade. Se eu descontei para dar 10% e ainda sobrou recurso, significa que esse projeto paga mais do que o valor que eu investi e paga mais do que a minha taxa mínima de atratividade. Quando o VPL teria que ser maior que a ativo para ser muito viável? Na realidade, duas maneiras seria a mesma coisa. A TIA é 13 e a taxa de atividade 10. Então o VPL teria que dar um resultado acima da TIA? Não. O que dá, na prática, das duas coisas é o mesmo fluxo de caixa, mesma taxa mínima de atividade, o que traz esse fluxo de caixa para dar um valor presente líquido maior do que o investimento, que o valor maior que os 10%, é a própria taxa da TIF. A diferença do valor aqui vai ser a diferença entre os 13 e os 10. É a TIF. É a TIF. É a variação da TIF. É a variação da TIF. Exato. É o ganho. O ganho entre TI e comparado com a TMA. E o desconto do período da inflação, por exemplo. Exatamente. É o valor. Como é que vocês gostam de falar? Função, custos, tá? Derivou. A derivada primeira está do quê? Marginal. É isso. A diferença marginal. Se eu falar da Chico, eu poder fazer chama marginal. Não falei da taxa marginal. Você descontou. A taxa marginal é o que traz o valor presente líquido, torna positivo. Complexo. Ok? A complexidade está na minha opinião, a conta. Nós vamos fazer. Em montar a base para isso daí. Aliado a esse, se der um enter não vai aparecer, já entra nas referências. Oi, Pois não. só um minutinho. Porque a gente está fazendo um projeto mais voltado para a questão de redução de custo do que para conseguir receber o Aham. Nessa questão de redução de custo, o raciocínio pode ser o mesmo também? É o mesmo. A sua redução de custo é a sua entrada de caixa. Porque se você, vamos imaginar, pensando do ponto de vista de pagamento, né? Hoje eu pago 100 dos custos. O meu projeto vai pegar o que eu gasto de 100 e vou pagar 80. Os 20 é a sua entrada de caixa. Tá? Mas para isso eu vou ter que mudar alguma coisa e vou ter também um custo adicional aí de 5. 20 que eu estou reduzindo o custo, mas o outro, por conta do investimento, 5, sei lá, o seu ganho, seu fluxo de caixa final vai ser 15. Mas a lógica é a mesma. O fluxo de caixa é o que eu estou recebendo ou o que eu estou economizando. Subsídio que eu ganho. Porque o que eu deixo de pagar afeta positivamente o caixa. Ok? Além disso, tem outros métodos, né? Tem o payback. Qual que é a lógica do payback? Em quanto tempo a gente recupera esse produto? Calculando o payback aqui, olha só. 50 mil. No primeiro ano a gente recupera 25. Então não recuperamos os 50 mil ainda. No segundo ano,
recuperamos 20, ainda não recuperamos os 50 mil. No terceiro ano a gente recupera 15. Né? Então, ao final do terceiro ano, a gente recupera esse investimento e ganhamos mais, como é que é 25 menos 5, 10 mil a mais. Então, mais ou menos, no final do primeiro trimestre do ano que vem, é o mês que a gente vai recuperar esse investimento, chutando aí. Foi claro? Só que o payback fala isso. Gasta 2 anos e meio para recuperar o investimento. O que acontece depois, ele não traz. Já TI e VPL traz. Ok? Porque se a gente for analisar grosseiramente, a PL está aqui, 2,5. 2,5 recebeu quanto? Os outros 5 mil. Notem que, pela própria definição, esses 10 mil adicionais, a gente não considera no PL. Desculpa, no payback, tá? Recuperou sim, parou a nossa análise ali. Ele é legal? É. Principalmente para atender aquela questão do trade-off com relação a tempo. Talvez eu não tenha paciência para esperar 6, 5 anos. Eu quero receber em 3. Até 3, então legal. Tá? Mas ele para por aí as análises. A TI e o VPL trazem informações mais, na minha opinião, mais fortes e mais robustas. Porque a gente consegue identificar tudo que é essa perspectiva de investimento que a gente está fazendo. Payback vai mais da visão do financiador. Qualquer a minha discussão. Tipo, Exato. Porque eu quero receber tanto, pelo menos em tanto tempo. Eu preciso disso em tanto tempo. E depois eu vou sair. Depois você toca aí, né? Então, se eu sair aqui, depois eu sair, eu não quero saber o que vai acontecer. como a indústria aceita o payback da lesão Depende do modo. Essa taxa mínima de atratividade é tipo assim, a gente que decidiu, por exemplo, igual que a gente quer reduzir 90% de custos, por exemplo, a gente que vai decidir, né? Tipo assim, eu quero reduzir 90%, eu quero reduzir 80%, 70%, 50%. Vamos pensar o seguinte, redução de custos, não é isso? Que é o mesmo preço. O nosso projeto vai ter uma proposição de redução de R$20 mil anuais de custo. Beleza? Então, para a empresa, eu vou ter mais 20 mil de caixa. A taxa mínima de atratividade é, se eu tivesse 20 mil de caixa, eu vou aplicar em outras coisas. E aí, você pode descontar. Foi claro? A taxa interna de retorno é... Porque a questão é, via de regra, e aí nós temos que tomar cuidado, se existe um investimento inicial que vai promover essa redução de custos, a empresa também investiu. Tive que trocar uma máquina. Tive que gastar a máquina. A máquina, com suas características, vai promover essa redução de custos. Foi claro? Então a empresa investe na máquina e vai ter uma receita de 20 mil. Para ela é interessante essa questão da taxa, descontando isso no calcular ativo. Não! A minha questão é, vou alterar só o processo de produção aqui e já vai dar essa economia. Não vou investir em nada. Você nem precisaria calcular dívida. Você já evidenciaria esse ganho. Tá? Você não teria necessidade de um orçamento inicial. Claro? Vamos mudar aqui. Deixa eu te dar o exemplo real que estão trabalhando, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Na verdade, vai ser a substituição da energia da CEMIG por uma usina própria de geração. Legal. Tem o investimento. Tem o investimento inicial, que é a usina. Exatamente. Você vai comparar o gasto da usina com ele. Eu estou investindo na usina. Vou gastar 30 mil na usina. Legal. Isso vai dar uma economia dar conta de 20 mil por mês. Legal. Você tem a entrada de caixa. Mas eu vou ter que pagar essa usina. Eu vou pagar 10 mil. Eu vou pagar 13 mil. Faz quase uma conta. 20 menos 13, 7. O fluxo de caixa seria de 7 mil. E a pergunta é, empresa, vale a pena você investir nessa usina para ganhar 7 mil por mês, por ano? Você vai? Não sei, porque se eu investir, hoje eu estou investindo e a taxa minha que eu estou conseguindo é 10%. Então, você utiliza, olha, se você investir agora,
Você vai economizar 20, vai pagar 10, você vai recuperar esse investimento em tantos anos, mas já o percentual, a taxa interna de retorno é 13. Então, vale a pena investir. Não só pela economia de custo, também porque essa economia vai te proporcionar mais caixa. Outra informação importante também que ela tem garantia por lei 25 anos para usar até 80% da energia para foi proposta no contrato. Que ela vai vender isso, ter crédito. É uma outra entrada de caixa. Claro? Mas ela vai fazer o investimento inicial da energia. Da usina solar, fotovoltaica. Na dúvida, você pega como referência algum tipo de financeiro fixo, porque vai ser atrelado ao indexador já proposto do governo. Então, se eu não aplicar na usina e colocar aí dinheiro no Tesouro Direto, então usa o indexador do Tesouro Direto. Outro argumento forte é que a energia também, ela corrige assim, ela é corrigida acima da inflação todo ano. E vocês que são economistas aí, a Eletrobras hoje conseguiu 6 bi, né? Vai ser privatizada. O reflexo disso aí na energia elétrica, eu confesso para vocês que eu não sei, vocês sabem. Ou tem pelo menos Não sei. ideia de como vai saber, que vocês estão estudando, né? Sei lá, vai chegar no equilíbrio do mercado aí, né? Vocês é que sabem disso. Então, é um outro argumento. Tranquilo até aqui? Então, se der enter aí, vai aparecer as referências e o último aqui, os contatos da incubadora, tá? E aí a gente fica à disposição. Agora tá cit.unimontes, viu, gente? Ele já alterou o Instagram. É porque eu fiquei Tá pedido lá na hora. é. Então, aqui eu ficava calmo, estava City aí, eu ficava com... Mentira, foi aquele. Então tá, é isso aí que eu queria falar para vocês agora, né? Nesse momento, eu agradeço a oportunidade. Fico à disposição de dúvidas se quiserem. Utilizei quase os 2 horários aí. E é isso. Tá? Muito obrigado a todos pela paciência. Espero ter minimamente contribuído com vocês aí. E posso ser encontrado no corretor aqui do Departamento de Ciências Contábeis ou então lá na incubadora. Tá? E estou à disposição de vocês para qualquer bate-papo. Muito obrigado, então boa noite a todos. Valeu.